Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Então abra conosco, meus irmãos, em João capítulo 4, versículo 14. João 4, 14. Que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Amém? A amada igreja pode se assentar. Irmãos, nós estamos vendo aí, notando que muitas pessoas não compreendem o que o Senhor Jesus quer fazer na vida delas. Elas não dão ouvido para Jesus, elas não conseguem entender porque elas não querem essa aproximação ou não têm força de se aproximar de Jesus, porque Jesus já se aproximou delas e tem se aproximado a todo instante, mas elas parecem que elas querem um afastamento do Senhor. Irmãos, aqui está falando uma fonte de água de vida eterna, porque o Espírito Santo, ele é simbolizado por várias formas, vários símbolos, como a água, como o fogo, como o vento, como o selo, o azeite, como a pomba, e tem outros também, mas esses são os mais usados na palavra do Senhor. Então o tema da nossa mensagem hoje: chegou a nossa vez, Jesus está aqui. Chegou a nossa vez, porque nós buscamos tanto para as outras pessoas, buscamos para nós, e às vezes a gente tem tanta empatia com as pessoas que você olha assim, parece que tem mais dificuldade do que você em alguma área, e você acaba orando mais para outras pessoas do que para você mesmo, porque o povo de Deus precisa ter empatia. No máximo que a gente às vezes faz, talvez, é dividir aquilo que você está comendo. Um exemplo, os irmãos entenderem. Estou conjecturando aqui um pão, você dá uma parte para lá e você fica com outra parte. Às vezes você até dá as duas partes, dá uma para cá e outra para outra pessoa ali, e fica sempre, porque você sabe que na sua casa Deus vai prover para você. Mas aquela outra pessoa, você não sabe aonde vai ser ou quando vai ser o próximo alimento que ela vai ganhar. E ali então você divide para ela e para outra pessoa, você fica sem, porque você sabe que na sua casa tem, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Então, amados, nós vemos aqui que o Senhor estava conversando com uma mulher de Samaria, uma samaritana, mas precisava acontecer esse encontro, porque os samaritanos era um povo que estava afastado do povo de Deus, eles não se davam um com o outro, não conversavam, e eles também são judeus. Então, amados, nós vamos continuar essa mensagem já no final da pregação, para os irmãos entender como o Senhor ele é estrategista em se aproximar das pessoas. Ali estava sentado num poço, ali no poço de Jacó, e ele pede água para essa mulher, e essa mulher fala assim: você está conversando comigo? A gente nem conversa, meu povo não conversa com o seu. Aí se você soubesse quem te pede água, aí fala com ela, começa a conversar com ela, nós vamos falar no final ali. Então, amados, porque ele ia dar para ela água viva, ela ia dar uma água natural para o corpo físico, mas Jesus era água viva, quer dizer, transformação, mudança para aquela vida. É essa água que nós bebemos alguns anos atrás, a água viva, está dentro de nós até hoje, jorrando para a vida eterna. Aleluias! Então, amados, mas também podemos falar aqui, antes de chegar lá nesse desfecho, falar de um tanque de Betesda, que também estava onde? Situado em Jerusalém. Um tanque do povo judeu. Então, o que é Betesda?
É um tanque que significa lugar bom, de benignidade, um tanque também da misericórdia divina. E ali já jazia um homem, 38 anos, enfermos. Podemos lá ler em João 5, versículo 4 e 5. Vamos ler lá. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Irmãos, veja bem, será que o nosso Deus é um Deus, que Ele é um Deus de concorrência? Então, irmãos, seria até uma injustiça nós pregarmos a palavra de Deus dessa forma. Aquele que chegasse primeiro quer receber a bênção. Então tá bom, nós estamos falando que tinha um homem que tinha lá 38 anos, que ele estava enfermo, que ele era paralítico. O cego escutava a água, a água está ali, corria para lá que as pernas dele estavam boas, mas e o paralítico? Então, é uma discordância muito grande, porque nosso Deus, o poder dele atinge a todas as pessoas que quiserem que nele confiarem. Há alguns escritores que falam que isso era até uma lenda, mas nós acreditamos que verdadeiramente o Senhor Jesus esteve presente na vida daquele homem. Mas o mover das águas, tem muitos que discordam, falam que era uma lenda que acontecia, a lenda foi passando de geração para geração. Mas que o Senhor Jesus pode curar paralítico, pode. Que o Senhor Jesus pode curar cego, pode. Que o Senhor Jesus pode mudar a nossa vida, Ele pode. Então, para nós aceitamos isso também como uma verdade. Como uma verdade, que talvez o Senhor podia estar testando ali a fé das pessoas. Fica aí, quando o anjo chegar ali, não é o primeiro que descesse, não. Aquele que tivesse fé, talvez ele descia lá, mas tinha fé, o anjo foi embora, não aconteceu nada. Mas e a fé da pessoa? Conforme assim nós podemos observar a fé de muitas pessoas. É só faltar alguma coisa dentro da casa dela que ela começa a murmurar contra Deus. Irmãos, então, o Senhor Jesus, Ele chega perto daquele homem que estava ali. Quem faz a obra, quem cura é Jesus Cristo. Não é água, é Jesus Cristo. E Ele chega perto daquele homem, conversa com ele. Está lá João 5, 6. Vamos ler. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Tem algumas traduções aí que falam, ou versões que falam, queres ficar curado? Irmãos, a Bíblia fala que aquele homem conversou com Jesus e Jesus com ele. O homem paralítico, 38 anos ali, e Jesus pergunta para esse homem: será que Jesus pensou que aquele homem era bobo? Ou vice-versa? Porque Jesus, ele quer observar também, ele observa a nossa vontade. Ele já sabe da resposta, ele não precisa perguntar. É claro como queria ficar, mas ele quer ver você falar, você pedir, você clamar por ele, chamar por ele, nos momentos difíceis da sua vida. Você sabe que quando você chama, ele vem. Você sabe que quando você chama, ele te atende. Ele vem ao seu encontro, ele chega e ali ele supre todas as nossas necessidades. Claro que às vezes não é no tempo nosso, mas no tempo dele a bênção acontece na nossa vida, a vitória vem na nossa vida, com certeza. Então, amados, nós estamos vendo aqui, pergunta, quer ficação? Aí ele começa a conversar: mas não tem ninguém que me coloque lá, Senhor. Então, aí antes, quando eu escuto o barulho da, quando eu vou chegar lá, já tem outro que pula na minha frente. Aí não tem jeito. Está lá no versículo de número 7. Ele conversando com Jesus. O enfermo respondeu: Senhor, Senhor, não tenho homem algum que
quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quando ele vai, desce outro antes de mim. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: o Senhor, Ele não atrasa e nem adianta Ele vir na hora certa. Então eu precisava descer no poço, ou no tanque, como queira, para poder ser curado, e tinha que ser o primeiro a descer ali. Quando o anjo descia, de vez em quando, e ali agitava as águas. Eu quero dizer que quando você não pode chegar até ali naquele tanque, o Senhor chega até você. Ali então o Senhor chega até naquele homem que não tinha condições físicas de chegar naquele tanque, para ali então, quando o anjo agitasse a água, ele fosse curado. O Senhor, a vida, a cura, vem até o paralítico. E assim o Senhor tem feito conosco todos os dias, em todas as áreas. O Senhor tem chegado na nossa mente e fala: eu estou no controle. Tem chegado no nosso coração, que talvez está amargurado, machucado com alguma palavra que falaram para nós, com alguma ingratidão. O Senhor tem falado conosco, Ele vem. Então, amados, aqui o enfermo nem na água entrou, porque a cura vai até o enfermo. Então, amados, a água, quem cura é Jesus. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5,8. Vamos ver lá, irmãos. Disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Então a bênção só de Jesus chegar ali, em frente àquele homem que estava paralítico, já aconteceu. Mas agora o Senhor Jesus estava esperando uma reação daquele homem. Jesus não pegou ele e falou assim: você vai levantar, anda de qualquer jeito, você tem que ter fé, levanta, e vai puxando o homem. Irmãos, eu estava lembrando de quando a minha esposa ficou internada 43 dias no hospital. Quando ela chegou em casa, ela conseguia esticar o braço até aqui para alimentar, só até aqui. 43 dias, só até aqui. Andar, tinha que fazer fisioterapia, fez 6, 7 meses de fisioterapia. Depois que acabou de fazer fisioterapia, ainda ficou alguma coisinha que ela, devagarzinho, que foi chegando no lugar. 43 dias. Nós estamos falando aqui de 38 anos, irmãos. Aquele homem ali, as juntas dele ali, as artérias, os músculos, devia estar tudo praticamente atrofiado. Tudo atrofiado. O homem não tinha movimento nenhum, um homem sedentário. Não é porque ele queria, porque ele tinha um problema. Ele tinha uma deficiência. E assim tem muitas pessoas que têm deficiência de chegar até Jesus. Ela pode andar, ela pode falar, mas ela não fala e ela não anda, ela não estende as mãos para o céu, de onde vem nosso socorro. Ela fica esperando o milagre acontecer na vida dela, sem ela fazer nada. O Senhor sempre faz, sempre vem ao nosso encontro, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então ele vira para aquele homem e fala: levanta-te, pega a tua cama e vá. Irmãos, então foi dada uma ordem: levanta-te. Então agora ele já estava curado, agora ele precisava fazer a parte dele. Quantas vezes o Senhor falou com você, na sua casa, aqui na igreja, falou com você: você está curada, você está curado, aquele problema já está resolvido, mas você tem que ter atitude. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. Você precisa ser um cristão verdadeiro. Você precisa me buscar mais, que quando você me busca eu te atendo, eu te ouço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça. Mas você, às vezes, você quer só a bênção, você não quer o abençoador. Às vezes é preciso, a pessoa para colher, ela tem que plantar. Ela tem que plantar.
Mas tem gente que só quer ir lá na hora que a fruta já está lá no pé, está madurinha. Agora é tempo de manga, né? Então está madurinha. Então uma benção aí que eu quero que multiplique na casa dela aí, as mangas lá na casa dela. Ela me deu umas mangas aí. Irmã, não é só manga, não só vai receber não. Só vai receber mais bênção na casa da senhora. Porção dobrada de tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque quem dá com alegria, irmão, quem trabalha, quem ajuda as pessoas com alegria, quem dá um pão, quem oferece uma ajuda, quem dá um abraço na pessoa, o Senhor reconhece isso, irmãos. Reconhece, porque nós somos um povo diferenciado. É isso aí que causa talvez uma coisa muito assim, uma estranheza nas pessoas. Por que aquela pessoa é diferente daquele jeito? Nós somos diferentes porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, aí aquele homem, ele levantou, porque ele confiou, e ali ele já saiu andando. Ele fez a parte dele, Jesus fez a parte que precisava fazer, o impossível, e as coisas que ele poderia fazer, cara, ele levantar e ir, ele fez. As coisas possíveis são para nós, as impossíveis nós colocamos na mão de Deus. Então, amados, aqui uma primeira parte. Agora vamos passar para uma outra parte, para um outro tanque, ali é o de Betesda, aqui vamos passar para o tanque de Siloé. João, capítulo 9, vamos ler o versículo do 1 até o 6. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E o seu discípulo lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou quer dizer, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Estratégia de Deus, para mostrar ao povo incrédulo o que Jesus podia fazer. Convém que eu, Jesus falando, faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que bênção, hein? Glória a Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Irmãos, vamos pegar aqui, na minha aqui. Irmãos, aqui está falando que tudo é para a glória de Deus. Aquele jovem nasceu daquela forma, porque lá na frente Jesus ia passar lá, ia tocar nele e ia restaurar a visão daquela pessoa, daquele menino que estava, daquele jovem. Então, amados, tudo tem um tempo de Deus. Ah, meu marido, eu tenho orado 40 anos para ele e não converte. O tempo não é nosso, de Deus. Tenho orado 14 anos para ele não converte. Ah, eu tenho falado, sou chamado para ele, não vai, ou ele não vem. Irmãos, o tempo é de Deus. Deus não amarra ninguém dentro da igreja e nem amarra a pessoa fora da igreja para não entrar. Nós temos livre-arbítrio. Nós vivemos de escolhas. Então, amados, Jesus, primeiramente, ele cuspiu na terra e fez um lodo. Depois ele fala com aquele homem: você vai e lava-te no tanque de Siloé. Irmãos, aquele homem estava cego, ou aquele jovem estava cego. E ali então, ele escutou, que ele escutava, ele só estava cego. Ele escutou Jesus cuspindo na terra. E rapidamente, Jesus começa a movimentar ali, ele está escutando, e faz um lodo com seu cuspe e passa na vista dele. Se ele não aceitasse esse ato, ele ia continuar cego. Se ele não aceitasse esse ato, ia continuar cego. Aí falou assim: mas ele aceitou. Eu não tenho outra escolha, eu preciso, porque esse homem, eu já ouvi falar desse homem, esse homem, ele cura. Ele é o próprio Deus, ele é Jesus. Aí ele pega e vai até lá no tanque de Siloé e lava o rosto, e a visão dele
retorna para ele, aleluia. Ou então a visão dele aparece que ele nasceu cego de nascença, ele começa a enxergar as coisas, mas foi preciso que Jesus fizesse daquela forma, e ali também já começou a mexer com a fé daquele homem, conforme nós podemos também notar ali aquele homem capitão, né, de exército, né, que era um centurião que controlava mais de 100 soldados, né, que foi obrigado, Naamã, praticamente obrigado a mergulhar 7 vezes, mas Deus não obriga ninguém, eu estou falando aqui para os irmãos entender, 7 vezes que você precisa mergulhar no Rio Jordão, o rio mais sujo que tinha. Podia ser o rio de Damasco, de Farpar, que eram rios mais com águas cristalinas, mas ele é lá no Jordão que você tem que mergulhar. Ele ficou meio receoso, mas ele foi. Enquanto ele não mergulhou 7 vezes, ele não foi curado da lepra. Irmãos, Jesus não, Deus é ruim? Não. Anos depois, o próprio Jesus é batizado em qual rio? O Rio Jordão, que estava mais sujo ainda, mas a população já tinha aumentado. Jesus foi batizado lá por João Batista. Então, amados, o nosso Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Irmãos, Jesus, quando ele chegou na porta do nosso coração meu, no seu coração da esposa, do esposo, dos filhos, dos nossos amigos que estão na presença de Deus, ele chegou à porta e bateu. Olha lá. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. Irmãos, ele bate na porta. Deus, ele tem educação, ele espera ver a sua vontade, a nossa vontade também. A vontade dele é de fazer morada em todas as pessoas, mas ele bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí é que é difícil. A pessoa tem até vontade às vezes de abrir a porta, mas ela começa a olhar para trás, ela começa a ver o que ela tem que renunciar, o que ela tem que deixar para trás, às vezes coisas materiais, para seguir Jesus. Aquele jovem estava todo alegre, aquele jovem rico, que tem na passagem também na Bíblia, estava todo alegre, escutando, estava gostando muito do que estava ouvindo da boca de Jesus. Falei, Senhor, o que eu faço eu para entrar no teu reino? Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Ele entristeceu muito e saiu da presença de Jesus. Irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem um dinheiro, é bom, é muito bom, ajuda muito, mas se você tiver amor ao dinheiro, já começa a ser maldição na sua vida. Quantos casais estão brigando por causa disso, de dinheiro, irmãos? Mas é muita quantidade de pessoa, muita quantidade. Então, amados, aí nós pegamos outra passagem, os 10 leprosos, só um que voltou para agradecer o Senhor, só um que voltou para agradecer. Tem muitas pessoas dentro das igrejas sendo ingratas a Deus, conforme esses leprosos, esses 9 que não voltaram. Pessoas dentro da igreja, que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor transformou, quebrou as correntes do mal, as correntes que aprisionavam essa pessoa ao mundo, aprisionavam essa pessoa nos caminhos tortuosos, foram quebradas pelo poder de Deus, e hoje essas pessoas viram até o rosto quando passa perto da igreja e quando passa perto de você na rua, ou por vergonha, ou porque não quer nada com Deus mesmo. Um dia eu perguntei, uma pessoa na rua falou assim, você está negado? Não, você sai da igreja, não tem lugar nenhum mais não. Aí eu perguntei, o que Jesus te fez? Algum irmão lá pode ter olhar, rido de você, falado de você, feito fofoca com seu nome, tido inveja de você, mas eu tenho certeza que Jesus não fez nada de mal para você, não, só te ajudou. O que Jesus te fez? Irmãos, não existe igreja perfeita no mundo, não tem igreja perfeita. Não tem. Se você ficar procurando igreja perfeita, Jesus vai voltar, você vai ficar aí, não tem essa igreja. Tem igreja mais bonita? Tem
Tem igreja que serve Coca-Cola, suco de laranja. Se você estiver atrás disso aí, você vai encontrar essa igreja. Mas quem estiver atrás da palavra de Deus, aí é diferente. Poucas igrejas pegam a verdade. Que o Senhor Jesus, Ele não precisa de nós, não. Nós é que precisamos dEle. Tem gente que inverte as coisas. Ele precisa de mim para pregar a palavra. Aí ele levanta outro, eu saio e levanta outro. Levanta outro, fácil. Irmãos, então, está aqui. Só um voltou. Pessoas ingratas. Estão aí também fazendo isso com Deus. Irmãos, tem pessoas procurando feridas para Jesus cuidar ou sarar. Ela fica procurando ferida, ela não tem feridas, mas ela fica procurando, como assim? Por exemplo, pastor, o senhor faz o meu casamento? Veio um jovem falando, ou uma jovem, o pastor fala, você está namorando? Estou, mas eu nunca vi seu namorado aqui na igreja, ou então nunca vi sua namorada aqui na igreja. Não é nada da igreja não, só eu que sou da igreja, não é nada da igreja não, e vice-versa. Irmãos, poderão andar duas pessoas juntas se não tiverem comum acordo? É difícil, pode acontecer. No meio de 1000, um caso é esse aí. Um caso, no meio de 1000. É mais fácil a pessoa tirar aquele que está fora, tirar o que está dentro. Vamos passear, vamos aproveitar a vida, a gente está novo ainda, vamos para a praia, vamos para isso, vamos para aquilo, e a igreja vai ficando de lado, e ela vai saindo da presença de Deus sem notar. Então, amados, o pastor pergunta, talvez que até com raiva do pastor, pergunta, mas o que tem a ver? Não, porque o pastor vai orientar a pessoa, sobre isso. Aí talvez ainda fala lá do pastor, o pastor que quer orientar assim, o pastor, ele está cuidando muito da minha vida. Não, eu vou sair da igreja. Não, ele quer orientar a pessoa, assim, ele já veio aqui na igreja, fez uma visita, porque ele quer o melhor para o seu rebanho. Vê quantas madrugadas aí, ou todas as madrugadas aí, se o pastor Daniel, ele não olha para a igreja aqui, nós pastores, a gente não olha para a igreja aqui todo dia todo dia você recebe oração lá, talvez você está cansado, você chega em casa, Senhor, muito obrigado por esse dia, e dorme, mas o pastor ora lá para você, ora para a família, talvez você não tenha força para orar para você, o pastor orar para ele mesmo, mas para a igreja ele ora, aonde ele está, ele não foi colocado como auxiliar, como pastor titular, como anjo daquela igreja. Então todo dia, você que está aqui, meu irmão, o irmão que não veio na igreja, está recebendo oração. Irmãos, só a pessoa que só procura o Senhor Jesus quando estão precisando. Tem pessoas que estão enfermas, mas vão entrar no céu. Glória a Deus, estão enfermas, mas vão entrar no céu. E tem pessoas que estão gozando em toda a sua plenitude, de toda a saúde, e vão direto para o inferno. Não quer nada com Deus. Só o Senhor Jesus pode mudar a vida dessas pessoas. Pastor não muda, irmão da igreja não muda, a gente pode falar, mas mudar só o Senhor pode fazer isso. Só o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Você pode falar, sendo usado por Deus como instrumento, mas só o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. Irmãos, quando nós fomos sepultados para o mundo, nós passamos pelas águas e nascemos da água do Espírito, certo? Então essa água sarou a nossa alma. Nós estávamos doentes, a nossa alma estava doente, mas o Senhor, Ele nos curou através da nossa morte espiritual. A partir do momento que você passa pelas águas, você é sepultado para o mundo e nasce agora da água do Espírito e vai ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que são até batizadas pelo Espírito Santo antes de passar pelas águas. Tem casos assim também. E outras, logo depois que passam pelas águas, ela começa aquela busca, naquele primeiro amor, vai buscando, e dentro de 1 mês, 2 meses, ela é batizada no Espírito Santo. Deus é tremendo, irmão. O tempo é de Deus. Então, amados, pegar aqui, tem muitas pessoas
que só estão nas igrejas por causa que estão precisando de Deus, porque estão doentes, ou estão desempregados, estão dentro das igrejas, fazendo corrente, buscando bênção, buscando cura, buscando um casamento renovado, buscando ali uma família restaurada. Mas quando chega por isso que Deus retém, quando chega a bênção na vida dessa pessoa, quando está tudo certinho, bye bye Brasil, ou então bye bye Jesus, racha fora, já conseguiu a bênção, agora eu vou sair da igreja. Irmãos, a gente, mas tem que falar, é a pura verdade. Quantas pessoas que já passaram nesse ministério abençoado, quantas pessoas já passaram e hoje estão fora da presença de Deus, ou estão em outra igreja, ainda falando da igreja aonde ela foi liberta, aonde o pastor orou, conversou, hoje estão em outras igrejas, falando mal. Irmãos, não é assim que funciona. Você tem direito para qualquer denominação que você quiser, talvez você ficar mais perto da sua casa, você mudou de bairro, mas você não pode falar mal da onde você conheceu Jesus, não. Aí que está o erro. Então, amados, mas isso se entristece a gente. Imagina Deus, como é que Deus fica nessa situação? Puxa vida, o pastor falou, o pastor orou, o pastor foi na casa fazer visita, e agora ela converteu, e agora vai para outra igreja. Tudo bem, está dentro da igreja, glória a Deus, mas está falando mal da igreja ali onde várias noites eu passei orando para aquela família. Não é fácil não, irmão. Então vamos lá, João 4,14. Glória a Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nós passamos lá. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que se salte para a vida eterna. Então, amados, vamos lá. Irmãos, Jesus estava falando isso para aquela mulher samaritana, conforme nós falamos aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que entrar pelaquela porta, ela pode estar vindo de qualquer lugar, ela pode estar vindo de qualquer tipo de vida, do caminho tortuoso que ela frequentou por aí. O Senhor vai receber ela na porta. Ele não quer saber, porque Ele já sabe de onde ela está vindo, e Ele é que traz ela aqui. Ele é que traz a pessoa aqui. Ele pode estar encaminhando o marido que não é convertido aqui, pode estar encaminhando a esposa que não é convertida aqui, os filhos, os parentes, aqui nessa noite. Pode. Talvez se não vir hoje, pode vir domingo de manhã. Quantas pessoas que vêm pela primeira vez na igreja e ficam? Então, amados, sempre tem a primeira vez, mas é preciso perseverança na oração, é preciso você perseverar na sua fé, é preciso que você continue buscando a presença de Deus, até você receber a sua bênção, até receber o milagre. Jacó segurou o anjo e falou assim: eu vou te segurar até você me dar a minha bênção, depois você pode subir. E ele ficou ali lutando com o anjo, lutando, até receber a bênção. Então tem que ser perseverante, irmãos. Não é porque você não ganhou sua bênção hoje, Deus não pôs a bênção na sua mão hoje, é que você assim, não vai me dar, mas não é assim não. É porque Deus, Ele quer te usar, Ele quer fazer que você valorize o que Ele vai te dar, que Ele vai te dar mais do que você está pedindo. Aleluia! Muito mais. Lá em casa mesmo eu tenho exemplo. A minha esposa orava para mim, orou 14 anos, irmão. Talvez você está orando 14 minutos, 14 dias, está achando que está orando muito tempo, Deus não está ouvindo a sua oração. Está assim? Minha esposa orou 14 anos para mim entregar a vida para Jesus. E quando aconteceu isso, Deus deu mais do que ela pediu. Nós viramos em tempo de diaconato, depois passei para ser missionário, e depois virei pastor na igreja. Ela pediu que eu fosse só convertido. O Senhor toca naquele coração de pedra. É o coração como o pastor Moisés tinha, de pedra. Mas eu achava que estava bom, que eu não fazia mal para as pessoas, né? Eu tinha minha vidinha ali. Mas só tem gente que pensa que eu não faço mal para ninguém, então está tudo certo. Não está certo não. A obra sem fé
é morta, e a fé sem a obra de nada se aproveita. O tempo é de Deus, não é nosso. A gente quer as bênçãos para hoje, rapidamente, que é hoje que eu preciso da bênção, mas Deus vai te dar talvez só amanhã, talvez só o ano que vem, ou o mês que vem. A vontade é dele. Então, amados, vamos lá. Jesus tinha pedido para ela um pouco de água, e ela achou estranho, porque os dois povos não se davam. João 4,10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Mas ela não conhecia Jesus. Então, amados, ela não conhecia. Jesus queria uma água para o corpo físico, mas ele ia dar a ela o que é a água da vida. Olha, irmão, olha que bênção. Às vezes você negar um copo d'água à pessoa, é ruim isso aí, ó. Você não sabe quem está te pedindo do outro lado. Porque um anjo da parte de Deus, ele pode anjo é espírito, ele pode se transfigurar no ser humano. Os anjos não apareceram na porta de Ló? O anjo não conversou com Maria? Então, conversou lá com a mãe de Sansão, ali com o pai de Sansão, falou que a mãe dele ia ter filho. Anjo pode virar pessoa, mas os anjos decaídos, que também são chamados demônios, eles precisam de usar pessoas. Então por isso que as pessoas ficam endemoniadas, eles precisam entrar nas pessoas, eles entram em cachorro, entram em porcos. Nós temos passagem em bíblica aí que fala que eles entraram nos porcos, os porcos foram precipitados no mar. Então eles precisam de corpo, mas agora os anjos da parte de Deus, eles podem transformar numa pessoa e te pedir um pedaço de pão. Você paga um café para mim, que eu estou com fome. Eu não vou pagar não, vai trabalhar, você tem 16, 17 anos mais ou menos, você, um homem forte desse, você tem condição de trabalhar. E se for um anjo do Senhor, hein? Às vezes a gente faz um pré-julgamento, assim, esse cara aí deve estar pedindo as coisas aí, porque deve ficar mexendo no usuário de droga. Às vezes a gente pensa isso, mas se for um anjo da parte do Senhor que está fazendo um teste em você, que se diz cristão, então, amado, nós temos que refletir nisso aí. Nem todo mundo que está lá fora fazendo as coisas erradas, todo mundo que está lá, não é todo mundo que a gente pode falar que é assim, isso serve para todo mundo, é padrão, não. Tem pessoa que verdadeiramente está passando fome. Então a gente tem que saber disso aí. Dinheiro eu não dou não, mas um pão, um café, aí eu pago. Mas dinheiro eu não dou não. Dinheiro aí é complicado, você não sabe o que, vai fazer. Mas o pão, assim, pedir um café, se tiver tomando café, posso tomar café, pode tomar aí. Né? Então, irmão, o negócio não é assim tão fácil não. Então, amados, versículo João 4,13, vamos lá. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água que ela ia dar a ele, do poço de Jacó, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aleluia. Porque ele é fonte inesgotável, irmão. Ele é fonte inesgotável. Então você está sempre sendo ali saciado pelo poder de Deus, ali nas suas noites afora, né? Não essa água para o corpo físico, mas ali a água de Deus, a água viva, vai ali te fortalecendo, vai ali falando com você, vai tocando seu coração, vai tocando na sua mente, e você ali vai brigando, ali corpo, alma, espírito, aquela batalha espiritual durante a noite, mas de manhã você já sabe que já tem uma resposta, é o novo dia, você já tem a resposta para aquela situação, você já tem resposta, talvez aquele hospital que você está preocupado com a pessoa que está internada lá, já tem um boletim que a pessoa teve uma melhora no quadro durante a madrugada, porque você estava em batalha espiritual na sua casa. Aleluias. É assim que funciona, irmãos. Então, através da oração, mas para isso é preciso permanecer junto à fonte. Tudo que acontece na nossa vida é porque nós estamos junto à fonte, que é Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, quando você está andando num caminho, tem muito tempo que você não vê uma gota d'água, você está sem água, quem já morou em roça aí sabe. Às vezes você vai numa roça, vai fazer uma caminhada, você passa perto de um montão de lugar assim, aí você vê, às vezes você não vê nada, aí quando você vê
uma bica d'água, uma mina, conforme é chamada aí. Aí você para tomar um pouquinho de água. Aí depois você toma água, depois você sabe que você tem que caminhar mais uns 4 quilômetros. E você não tem nada para levar água. A água que você tomou estava lá na bica. Você não tem uma vasilha para levar água para o caminho afora. Então você já toma água de uma vez, descansa um pouquinho. Antes de você sair, você toma mais um pouquinho para reforçar, para encher bastante o tanque, para você caminhar mais 3, 4 quilômetros naquele sol. E você nesse sol de hoje em dia aí? Então, amado, mas você vai indo embora e a mina vai ficando para trás. Mas essa fonte de água-vida que é o Senhor Jesus, você vai andando e a fonte vai andando com você, aleluia. Você vai andando, ela vai andando, a bênção vem com você, para onde quer que você vá, ali está a fonte de água viva com você, aleluias. A fonte não fica para trás, não, só fica se você quiser. A fonte física ela fica, mas a espiritual ela anda conosco, aleluia. Por onde quer que você coloque a planta dos seus pés, ali está a fonte da vida, aleluia. Porque você está cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Irmãos, ninguém pode continuar bebendo da fonte, afastando da fonte. Se você afastar do Senhor Jesus, você vai parar de beber água na fonte. E como você afasta do Senhor Jesus? Como você afasta? É gradativamente. Você deixa de vir na igreja, você para, tudo é obstáculo, você para de orar em casa. Hoje eu não vou orar não, hoje você ora. Amanhã eu não vou orar não, está muito quente, já orei de manhã. O pastor Moisés está numa luta lá, vamos deixar eu orar primeiro, porque Deus vai atender o pastor Moisés, está precisando lá. Eu vi outro dia na igreja, ele muito preocupado, ele deve estar orando nessa hora. Vou deixar o pastor Moisés orando lá, Deus atender ele, amanhã eu oro, para mim. Amanhã ele ora para ele lá. Aí no outro dia, vou deixar lá para a irmã fulana que estava orando. No outro dia, quando vê, você não está orando mais, você não está vindo mais no culto, está participando de Santa Ceia. Então, irmãos, isso aí é uma lição de vida que a gente não pode esquecer nunca. Aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede. E o Senhor Jesus nunca terá sede. Porque é tão gostosa essa água dessa fonte, que você tem a necessidade de buscar mais. Tem a necessidade de se encher do Espírito Santo. Você tem a necessidade. Conforme tem a passagem lá em Ezequiel, que a água dava pela canela, depois pelo joelho, depois pelo ombro, depois não podia mais passar nado. Assim nós temos que ficar cheio, transbordante do poder de Deus, do Espírito Santo. Verdadeiramente navegar no oceano do Espírito, aleluia. Só podia passar nado, de tão cheio que Ezequiel ficou naquela visão, quando ele estava saindo para o ministério. Então é preciso, irmãos, é preciso estar na fonte, é preciso buscar, é preciso confiar, é preciso perseverar em oração, perseverar crendo no Senhor, que Ele pode todas as coisas, aleluias. Irmãos, vamos lá. Mas a fonte que é Jesus, que é o nosso caminho, Ele sempre vai nos conduzir a um lugar seguro. Você com Jesus, sempre você vai para um lugar seguro. Pastor, mas eu já vi gente com Jesus que passou um lugar e não voltou não voltou o corpo físico da pessoa, mas para onde que ela foi? Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. O Senhor sempre está conosco, irmão. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Então o Senhor está conosco, irmãos. Mas tem muitas pessoas que ficam presas no seu próprio entendimento. O Senhor Jesus falou para a gente ficar ligado nas coisas de cima, esquecer das coisas aqui do mundo, que o mundo não tem nada para nós, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ele foi lançado para cá, e ele tem feito arruaça aí, e tem tirado muitas pessoas da presença de Deus, e muitas pessoas têm saído com muita facilidade, não têm tido reação contra as investidas do inimigo, as astutas ciladas do inimigo, tem caído. Então, amados,
Uma pessoa que cai com muita facilidade, um homem de Deus cai, uma mulher de Deus cai, que busca a Deus todo, cai, pode cair, mas tem gente que cai com muita facilidade, tipo assim, como se fosse uma criança de 2 anos, vem cá que eu te dar um doce, vai lá e come aquele doce. Não é assim não, você vê coisa muito fácil, você pode sair fora que é errado. Então, amados, está aqui, ó, não só as enfermidades são curadas quando estamos com Jesus, mas a nossa alma, nosso espírito são curados, pois nós temos uma fonte eterna a jorrar dentro de nós para todo sempre, aleluia. É preciso entender essas coisas. Tem pessoas diante das provações abandonando a fonte, porque estão passando nas lutas, estão passando por provações, sem a água espiritual, sem a fonte que jorra para a vida eterna dentro de nós espiritualmente, nós vamos fracassar. Sem Jesus não dá. E às vezes é fácil você saber quando uma pessoa está na bênção ou não. Eu estava vendo outro dia aí um livro antigo lá em casa, e eu vi lá uma passagem, uma ilustração no pastor, né, que ele estava numa casa chamada para jantar numa ceia de Natal. A família chamou o pastor para jantar lá. Aí ela pôs toda a prataria, família classe média alta na mesa, e quando acabaram de jantar, que saiu, ficou faltando um garfo. Quando a mulher foi juntando, ela 12, só tem 11, o pastor deve ter levado o garfo. Logo o pastor deve ter levado, o pastor Moisés não faz isso não, hein? Então o pastor deve ter levado o garfo. Aí ficaram quietos, não vão falar não, que pode ter sumido, pode ter caído aí, pode ter ido para o lixo, não vão falar nada com ele não. Chegou no ano seguinte, pastor, nós gostamos muito do senhor ter ido lá em casa, nós estamos fazendo aí mais uma ceia lá em casa de Natal, nós queremos que o senhor vá passar de novo lá. Mas tem o seguinte, a outra vez passada, o senhor não esqueceu um garfo com o senhor, não? O pastor falou, não esqueci o garfo. E você tem certeza que vocês estão perguntando isso? Ele falou assim, porque o garfo sumiu. O garfo sumiu, ele falou, o garfo sumiu lá de casa, talvez pode ter sido jogado fora, ou talvez o senhor levou enganado. O pastor, não, eu sei que garfo você está falando, eu deixei o garfo dentro da Bíblia. Quer dizer, passaram um ano, eles não pegaram nem um dia a Bíblia, senão achavam o garfo. Está vendo como é que pega a pessoa? Ele deixou dentro da Bíblia, eles não acharam o garfo. Quer dizer, não pegaram nem um dia. Se você perguntar ao irmão aí, qualquer irmão aí, ele vai falar assim, ele ora todo dia, ele lê Bíblia todo dia. Uma coisa eu te falo, Deus sabe. Deus sabe se você está lendo a Bíblia todo dia, se você está orando todo dia. Então, amados, porque um problema não vai ser do pastor, o problema não vai ser do irmão lá, o problema vai ser de quem não está fazendo as coisas, as ordenanças do Senhor Jesus. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É preciso ser a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é alimento e é remédio, aleluias. Você está com fome? A resposta está aqui. Você está doente? A resposta está aqui, aleluias. Jesus está aqui, Ele está passeando no meio da igreja. Quantas pessoas estão aqui esperando vários tempos para poder estar junto com a família, né? Aqui dentro da igreja, ou a esposa convertida, ou o marido convertido, mas no tempo de Deus, Ele trouxe a pessoa, e vai trazer mais, a nossa família, aqueles mais difíceis que Ele gosta. Mas a minha irmã mexe com isso, o meu irmão mexe com aquilo, vai ser muito difícil ele entrar aqui. É nesse aí que Deus trabalha, porque tem exemplos bíblicos para isso. Um dos homens da Bíblia mais difícil de lidar com ele chamava-se Saulo de Tarso. Depois ele virou o quê? Um grande pregador da palavra de Deus. Porque nem Ananias queria ir lá na casa de Judas, onde ele estava cego, fazer oração para ele, para que a visão dele fosse restaurada. Mas o Senhor falou com Ananias, você vai sim, que para mim ele é um vaso escolhido, você vai lá. Orou, aí a visão dele foi restaurada, e logo ele foi batizado pelo Espírito Santo, aleluia.
É assim que Deus vai fazer no seu marido, é assim que Deus vai fazer na vida dos seus filhos, é assim que Deus vai fazer na vida da sua esposa, aleluias. É assim que Deus vai fazer na sua casa, você que está nos assistindo pela rede social. O nosso Deus tem poder para isso, aleluias. Ele gosta de trabalhar no impossível, porque as coisas possíveis nós mesmos fazemos. As possíveis são para nós, as impossíveis, aí é que Deus entra. Agora tem gente querendo que as coisas mais fáceis do mundo, pessoal, Deus, traz para mim ali, traz água para mim, põe na minha boca aqui que está passando jogo, eu não posso perder aquela falta que vai bater ali, ou aquele pênalti, traz água para mim, Deus. Deus não vai fazer isso não. Deus trabalha no impossível, beber água lá, ir no banheiro lá, pegar uma caneca ali, é você que tem que fazer. Ele trabalha no impossível, ele trabalha lá no CTI, ele trabalha lá onde o médico está dando o atestado lá, de óbito para a pessoa. Aí você fala, não morreu não, ele vai viver mais 20 anos, aleluia. Assim ele fez com o rei Ezequias. Ezequias já estava à beira da morte, assim, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Se Deus falar isso, quem que vai mudar isso? Ninguém muda. Quantas oportunidades você já teve? Quantas oportunidades você teve hoje que você nem sabe? Quantos livramentos te deu hoje que você não sabe? Ou deu para alguém da sua família? Você está aqui, está todo mundo em casa, graças a Deus, né? E por quê? Porque Deus deu livramento, e aquele que está aqui, que tem alguém internado no hospital, Deus está cuidando lá, aleluia. Deus está cuidando. Então, amados, que Deus te abençoe, que você possa permanecer na fonte de água viva, que você possa, não importa o que você está passando, as provações que você está nela, o vento forte que está te balançando para um lado, para o outro, mas você não cabe porque você tem alicerce, você está na rocha que é o Senhor Jesus. Não importa, continue perseverando nas orações. Na hora oportuna, Deus vai colocar sobre a sua vida aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem verdadeiramente chorado por aquilo, o Senhor vai colocar nas suas mãos, conforme já colocou na mão de muita pessoa aqui. Mas o Senhor não é Deus de abençoar uma vez só não, Ele abençoa todo dia, todo instante. Só de a gente estar aqui já é uma bênção muito grande, muito grande. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você possa continuar firme. Não olhe nem para a sua esquerda. Ele falou com Josué, está falando com nós aqui nessa noite, nem para a esquerda e nem para a direita, mas fique firme. Aonde você pisar, eu vou te abençoar, aleluias. Eu te abençoarei, cuidarei de você, te protegerei, né? Vou tomar conta de você por onde quer que andares. Ele falou com Josué, fala com nós também nessa noite. Que Deus te abençoe.